ali está consagrado, foi lá naquela rua, no meio da descida ali. O pastor Aparecido tinha enviado naquela época. Fui eu, minha esposa, o irmão Wellington, meu cunhado, e o irmão Eliezer. E pregamos lá na casa do irmão Walter. Também o irmão Washington também teve lá, acho que foi junto com o próprio pastor na época, né? E foi o pregador oficial da noite lá na casa do irmão. Aquela rua tem história, né? Na casa do irmão Walter. Que maravilha, né, irmãos? Isso é muito bom. E são histórias. Fazem 24 anos que eu estive pregando lá. E 24 anos, eu estou ficando velho, né? 24 anos depois, o tempo passou, hein? A gente está passando lá para dar força para uma ovelhinha, né? Que maravilha. Amém, irmãos? Que Deus receba o aceitar, o tomar a força mais uma vez do nosso querido irmão, né? Irmãos, quero também notificar os irmãos que então, fora final de semana agora, que é culto normal, o outro final de semana já é o culto ao nascer do sol. 5:30 da manhã é o prelúdio. 5:30. Então, venha para o prelúdio. 5:30. O culto vai começar às 6, né, Débora? Eu passei já ali a notinha. Acho que até mandei no grupo já, né? 6 horas começa o culto. Culto ao nascer do sol. E acho que foi até a notinha que a irmã Débora colocou ali na chamadinha. A irmã Brana fala: culto ao nascer do sol às 6 horas, como nós costumamente fazemos na Páscoa. Então, o culto na Páscoa é o nascer do sol. Nesse final de semana, nesse ano, caiu o domingo de Páscoa, bem no primeiro domingo do mês, então vai ser o culto de ceia. Então, culto 6 horas da manhã, 8 horas, 8:30 vai ter um intervalo para o café, então não se preocupe com fome. Depois a gente vem e encerra o culto normal. Então, das 6 às 9:30, não, das 6 às 10, o nosso culto ao nascer do sol. Aí alguém fala, vai estar cansado. Nada, não está cansado nada. O irmão Brana pregou uma dessas oportunidades, culto ao nascer do sol. Depois ele saiu batizar, fazer batismo. Depois do batismo ele fez o culto de noite ainda. Então, 3 situações no mesmo domingo. Domingo é dia de estarmos servindo o Senhor Jesus. Então vamos passar o dia para Jesus no domingo, dia 5 do mês que vem. Sendo assim, aí a ceia vai ser normal também nesse mesmo domingo, às 17:30, porém não vai ter pregação, vai ser apenas uma pequena palavra para ministração da ceia. Eu creio que vai ser bem rápido de tarde, então, embora nós poderíamos pregar e ficar até, mas moramos numa metrópole, entendendo isso, então a gente vai fazer o culto ao nascer do sol e depois o culto de ceia, que acabará mais cedo, e assim você poderá descansar. Amém, meus irmãos? Todos entenderam isso? Então está bem, graças a Deus. Nós estamos com um problema na internet, viu como que é as coisas? Agora ficamos ao vivo? Então veja só, nós estamos com um problema na internet. Qual é o problema? É que nós tínhamos uma aparelhagem mais antiga e foi trocada toda a aparelhagem, né? Está sendo paga essa aparelhagem através do esforço de cada irmão que está ajudando. Se você quer ajudar, a sua ajuda é muito bem-vinda, né? Porque a hora que terminar de pagar os aparelhos novos, nós vamos trocar a calha da igreja para parar de cair água aí. Mas, sendo assim, os aparelhos novos pesaram o computador. O computador é antigo também, então o computador não está aguentando, por isso que ele não está rodando. Vocês notaram que ele fica fazendo assim na internet, até travar? É por causa que o computador não gira, a placa ali, não sei como é que é o nome dessas coisas aí, a placa, né, é antiga, então não suporta, né? Isso ainda porque vai chegar uma câmera nova para a igreja, graças a Deus, né? Então vamos ter que mexer nesse computador aí, mas Deus vai dando graça. Graças a Deus que nos dá a vitória, amém, meus irmãos? É tudo para a glória do Senhor Jesus e Ele vai tomando conta. Vamos lá. Parágrafo 41 dessa mensagem diz assim: nós lemos, né, lembrando dos irmãos, que foi a passagem de quarta-feira passada, a passagem da nossa irmã que evangelizou. Ela trabalhou arduamente lavando roupas. Você lembra da história, só para dar o contexto? Ela trabalhou lavando roupas e angariou a parte financeira para trazer um pregador para a sua cidade, né? Trazer um pregador. E ela, com esse valor que ela angariou, ela alugou o salão onde o pregador veio pregar, ela mesma limpou o salão, e olha só como ela estava envolvida, né? Envolvida. Eu me emocionei com uma das nossas jovens, não aqui de São José, mas do campo, que veio e falou para mim, pastor, eu preciso vencer a internet. Preciso vencer a internet. De tarde, estou em casa, fico a tarde inteira, eu fico com lágrimas. A tarde inteira na internet, eu preciso vencer. O que eu faço, pastor, para vencer? Eu citei o que o Mombrana falou, né? Leia a Bíblia e faça oração, né?
é o jeito de vencer o mau gênio, é o jeito de vencer esses vícios, né, do dia a dia, esses costumes errados. Eu falei assim, leia a Bíblia e ore mais, leia mais a Bíblia e as mensagens. Ou seja, falei para ela, ocupa teu tempo com as coisas de Deus. A pessoa faz escolhas, você vai fazer escolha, fica no celular ou fica lendo a mensagem. Ocupa-te, escuta pregações, né, viáveis nossas aqui, de pastores que a gente aponta sendo confiáveis. Leia a mensagem, escute as mensagens. Eu sou um assíduo escutador das mensagens de Mombrana, eu gosto mesmo. Se eu vou fazer uma caminhada, eu vou escutando, não vou escutando música como mundano, não vou escutando nem hino, eu gosto de ir escutando a mensagem de Mombrana. Isso é gostoso demais. Escute as mensagens de Mombrana, ouça a voz de Deus para esta era. Amém, meus irmãos? Que é a voz do profeta, né? Não literal, mas a palavra ali. Amém, meus irmãos? Então, ocupa teu tempo com essas coisas. Veja o testemunho dessa irmã. Ela fez tudo, irmãos, e não reclamou nada, né? Ela pagou a viagem do pregador. Se nós tivéssemos uma condição um pouquinho melhor, ia trazer um pastor que estava no meu coração para a Páscoa, mas está tão apertado, né? Não vamos dar o passo maior que a perna também, né? Mas seria gostoso, né? Então, ela trabalhou, ela pagou a viagem do pastor que veio pregar, o missionário, ela alugou o salão, ela limpou o salão, ela mandou fazer os panfletos de evangelismo. Semana que vem vai chegar panfleto novo, né? Panfleto novo, semana que vem. Mas quem quiser ajudar, é bem-vindo, né? Mas ela pagou os panfletos de evangelismo, ela distribuiu todos os panfletos. Quantos panfletos ela distribuiu? Todos. Todos. E ela ainda foi no culto. E ela ainda teve força de ir no culto, irmãos. Olha que coisa, né? Então, um pouquinho mais de som para mim. Ou é aqui? Acho que é aqui, obrigado. Então, e ela ainda teve força de ir no culto. E quando ela chegou no culto, ela levou a maior decepção. Eu só estou comentando, né, que a gente já pregou no quarta passada. Ela levou a maior decepção. Por quê? Porque não foi ninguém. Não foi ninguém dos convidados. Ela pensou, Mombrana diz ali, você lembra, que seria um grande reavivamento na cidade. Mas não foi ninguém. Porém, aquele pregador, aquele pastor, como os nossos obreiros aqui, nossos irmãos são ensinados, não importa se tem uma pessoa na igreja, o culto tem que sair de uma forma natural, normal. Normal. Por quê? Porque cada um está cumprindo o seu papel para com Deus. Se aquela pessoa veio no culto, ela está cumprindo o seu dever para com Deus. Amém? E aquele pastor poderia falar, não, eu não vou pregar para uma pessoa, só para a senhora ainda, que pagou para mim a minha viagem, né? Como é que eles falam? Financiou a minha viagem. Então, o profeta diz, ele era um homem de Deus. E ele subiu na plataforma, olha só quantas coisas a gente poderia ficar tempo comentando, né? Ele subiu na plataforma e pregou normalmente, como se tivesse cheio o salão. E não foi, aquele rapaz não tinha chegado no início. Mas durante o percurso do culto, para surpresa daquela mulher, um visitante foi naquela reunião, para espanto dela, aquele homem cabeludo, maltrapilho, outra mensagem, Mombrana usa o termo mal vestido, não estava com bom cheiro, chegou, não nessa mensagem, mas em outras mensagens, vocês são leitores, sabem disso, o Mombrana disse que ele ficou encostado numa pilastra do salão, encostado, maltrapilho, não bem cheiroso, cabeludo encostado. E quando o pastor termina de pregar lá, faz a chamada de altar, David Moody, o maior evangelista do nosso tempo, veio para a plataforma. E eu fiz a pergunta para os meus irmãos aqui presentes. Quem ganhou mais almas para Jesus? David Moody ganhou 500 milhão de almas para Jesus. Quem ganhou mais almas para Jesus? David Moody? Ou a senhorinha? A senhorinha ganhou 500 milhão mais uma pessoa para Jesus. E que pregador que era ele, não aquele que pregou para David Moody, né? Eu não me lembro se o Mombrana cita em outras mensagens o nome desse pregador, mas que esse pregador também tem um galardão. Irmãos, faça qualquer coisa para Jesus, porque nós estamos buscando galardão no céu, e é Ele quem vai te recompensar. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Anote aí e leia em casa. Os irmãos estão acompanhando, Deus abençoe. Leia em casa depois. Colossenses 3, 22 e 23.
Nosso galardão, tudo que você faz, faça o que você faz aos homens. Faça-o como fazendo para o Senhor, porque é Ele quem te dá a recompensa. Amém, meus irmãos? Bom, dado esse contexto, vamos continuar. Esse contexto, essa história, acaba no parágrafo 40, o profeta continua no 41. Perdão. Parágrafo este que nós paramos. Deus está nas coisas em comum. Ele cita essa história como sendo algo incomum. Então o profeta diz: Deus está nas coisas incomuns. Deus parece incomum. Você deve se lembrar disso. Lembre-se disso. O profeta diz que nós devemos lembrar disso, que Deus é incomum. Amém, meus irmãos? Deus é incomum. Nós devemos lembrar. Já está vindo lá, né? Deus é incomum. E a gente quer as coisas de uma forma natural, né? Se Deus é incomum, irmãos, ele vai agir de forma incomum. E por que nós às vezes sentimos uma certa decepção? Obrigado, meu irmão. Oxe, isso aqui é bom. Obrigado. Gelada para ficar melhor para a garganta. Vamos lá. Perdoa, irmãos. A gente usa muito a garganta, né? Mas vamos lá. Então, diz assim, lembre-se disso. Lembre-se disso. Não, a gente fica esperando uma forma bem comum Deus trazer certas soluções e nos abençoar. Deus é incomum. Deixa Deus trabalhar. Ele diz, agora, não consigo me lembrar do artista que pintou este quadro. De Jesus batendo a porta, é um artista grego. Os gregos são muito, né, dessa área. Simplesmente não consigo me lembrar do nome do homem no momento. Mas ele passou praticamente a vida inteira pintando este quadro. Irmãos, veja só, um quadro só. E esse pintor, ele passou quase a vida toda pintando aquele quadro. E veja, antes que possa ser pendurado no Salão da Fama, então o Salão da Fama é um evento, né, muito famoso, onde os quadros mais famosos do mundo entram em exposição. E diz, mas antes de entrar lá na exposição, para que todos os ricão lá, né, que vão comprar os quadros, e acho que é para leiloar os quadros, antes de entrar no Salão da Fama, olha o que o profeta diz. Primeiro tem que passar pelo salão da crítica. E coisa difícil é para nós sermos criticados. Por isso eu tenho ensinado, meu filho está aqui, eu sempre procuro passar isso para ele, pastor Adalto Mateus Vitória, ele que falou essa frase para mim pela primeira vez, que eu lembre, né? Eu nunca mais esqueci, ele falou várias vezes isso. Ele falava assim, fazia assim com a mão, falava, não enche com elogio, do jeitão dele, né? Não enche com elogio e não murche com a crítica. Receba a crítica e mantenha-se igual. Receba elogio e mantenha-se igual. Por quê? Porque quando você está recebendo elogio, é para que você possa melhorar. E a crítica também é para que você possa melhorar. Veja, antes que possa ser pendurado no Salão da Fama, primeiro tem que passar pelo Salão da Crítica. Deve ser assim com qualquer grande quadro. Tem que enfrentar os críticos. Eu gostaria de ter o que é preciso para apresentar isto a esta audiência, nós dizemos nesta noite. Vocês percebem? Pentecostais. Enquanto nos esfriamos, irmãos, o esfriamento não pode atingir a noiva. A igreja, ela vai atingir. E eu gosto dessa expressão. Os irmãos vão lembrar que quando dá inspiração, a gente fala assim, porque é isso. O esfriamento, ele vai atingir a igreja. Mombrana profetizou isso.
E o esfriamento não quer dizer só saltar, pular. Tem muitos que antes não saltavam, não pulavam na presença do Senhor, e hoje estão pulando e saltando, mas estão esfriando. Porque o esfriamento é espiritual, não é físico. E alguns pulam, gritam, mas estão espiritualmente esfriando. Não é estado físico, é estado espiritual. Outros pulavam e saltavam e glorificavam a Deus, e por se esfriar mesmo no espiritual, também logo natural vai se esfriando. Ou seja, cuide do teu espiritual. Aí que o Mombran diz, se você vai saltar, se você vai pular, isso é da tua natureza. Ninguém deve exigir nada de ninguém. Amém? Nesse sentido. É a liberdade do espírito. Mas não deixe o esfriamento espiritual te atingir. Volto a citar. Mateus capítulo 24. A profecia dos sinais do tempo. É o fim do tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, não é a carne, o pular, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele, agora versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, irmãs, não importa a situação da vida, não importa a situação que a igreja possa estar passando, a noiva não pode esfriar o seu amor para com Deus, para com o próximo, para com a causa. Não podemos perder os bons costumes. É um dos grandes problemas da religião, perder os bons costumes. E eu tenho lutado para ser um defensor dos bons costumes. Porque muitos dizem, não, isso aí é só um costume. Como é que é? Tem uma igreja até que fala, tem doutrinas bíblicas, que é doutrinas, as outras são, como é que fala? É história, não é usos, algumas coisas são usos e costumes. Oh, vai se converter. O problema é falta de convertimento. Esta é a questão mesmo. Eu tenho lutado, eu preguei no plenário de pastores nacional lá no estado de São Paulo. O meu tema foi esse: princípios e usos e costumes. Usos e costumes, princípios. Qual é o princípio da mensagem? Tanto é que o nosso plenário aqui foi os guardiões da mensagem, os guardiões da verdade. Nós temos princípios, irmãos. Vai se baixando a guarda para deixar a política religiosa entrar. Mombran diz, se a política entra, o espírito sai. E o problema da mensagem, vamos pôr assim, ou da mensagem, não, de alguns da mensagem, que a mensagem está limpinha, graças a Deus. É deixar a politicagem entrar. Aí perde os usos e costumes e se torna como essa religião, que fala, não, isso aí é uso e costume, orar no altar é uso e costumes. Não, a barba é uso e costume. Irmãos, não, é princípio da mensagem. Vamos olhar o princípio da mensagem. O que é o princípio? Você acha que o princípio não tem valor? Jesus falou, mas no princípio, vamos falar de casamento, foi Jesus, mas no princípio, Jesus, quando chegou a uma parte doutrinária, ele levou para onde? Para o princípio. E não é um dizer meu, não. É um dizer escriturístico. Paulo diz, as mais velhas ensinam as mais novas. Ensinam o quê? A modernidade? Não, vai ensinar os princípios. Lá, de como é ser mãe. De como uma mãe deve agir com seus filhos. De como deve ser uma esposa. Não, mas isso aí é passado. Passado para quem está no futuro. Não, nós temos um Deus que é passado, é presente e é futuro em um momento só. Ele é o mesmo ontem. Ele agia ontem, do jeito que ele agia ontem, ele age hoje. Do jeito que ele age hoje, ele vai agir amanhã. Por isso, moças, se preparem para serem esposas com princípios da mensagem. Moços, se preparem para ser maridos, provedores do lar, com princípios da mensagem. Não, mas isso aí é costume.
Ixi. Ixi. É. Abra comigo aí. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí. Tessalonicenses, Timóteo, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Se eu estiver errado, vocês me perdoam. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 6. Esses princípios não podem ser perdidos, não. Não, mas aqui agora é que não tem Bíblia para isso. Se era princípio, o irmão Brana diz. Volta sua atenção só um pouquinho para cá, porque eu estou fervendo. Veja só. O irmão Brana diz, não é nós não, é o irmão Brana que diz, que nós não podemos perder os princípios. Não é o pastor, é a Bíblia, é o profeta. Porque os princípios é a base. E nós estamos em uma construção. Quem que é o artífice construtor? É Jesus. Amém? Efésios 2, 19, no versículo 20, diz que Jesus é o artífice construtor. Bom, numa construção tem a base. A base é o princípio. Vocês que entendem mais de construção, tem o baldrame, né? É o baldrame que fala, que ele faz no chão, né? Os baldrame. Aí você já imaginou, meus irmãos queridos? Faz uma base. William Branham fez uma base. A Bíblia é a base. Da era é a mensagem que está dentro da Bíblia, 100%. Amém? Aí vem alguns hoje, modernistas, não, mas é que nós estamos no futuro. Que futuro, irmão? Nós temos um Deus que é ontem, hoje e amanhã, não tem futuro, não tem passado. O que era é, a Bíblia diz, o que era é, e o que há de ser é. Já era. Irmãos, é um Deus que é o mesmo, não tem passado, não tem futuro nesse sentido, você está me entendendo? Amém? Aí vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o irmão Brano, nosso profeta, falou assim, que o padrão da noiva é segundo o apóstolo Paulo. Ele não falou que é segundo William Branham, não. William Branham falou que o padrão da noiva é segundo o apóstolo Paulo. Por isso que ele falou, ei, eu preguei tudo que Paulo pregou. Porque ele é o mensageiro da noiva. Agora, o padrão é Paulo. Então veio Paulo e pregou um padrão. William Branham, mensageiro da era, veio e pregou o mesmo padrão. Ou seja, o mesmo baldrame, a mesma fundação. Obrigado. A mesma fundação. Aí chega os de hoje, porque não é que nós estamos no futuro. E faz, quem já viu, todos nós já vimos, eu acho, uma construção. Às vezes tinha uma casa, destruíram a casa, a parte de cima da casa ficou só aqueles desenhos. Aí você fica assim, eu me lembro uma vez, eu e meu filho, uma vez nós chegamos num lugar, talvez, vê se você lembra, ou eu e minha esposa. Ficamos olhando assim, falando, acho que ali era a cozinha. Não, e ali deve ser o quarto, ali ó, tem uma porta para a rua, ali deve ser a sala. Não, acho que não. Acho que o quarto era ali. Não tem como saber bem, não. Tem que ter o projeto. E o projeto está na mão de um profeta. Todas as eras foi para a mão de um profeta. Por isso o profeta vem falar, ó, ali é o quarto, ali. Agora, nós pastores da hora, nós vamos fazer o seguinte, aí o desenho é assim, né? Um desenho aqui, um quadrado aqui, nós vamos fazer, vamos supor aqui é o quarto, uma parede aqui, o baldrame. Aí, ao invés de eu colocar a parede aqui, eu vou colocar no meio? Não, porque é moderno. Vou fazer diferente do que o desenho do baldrame lá, não é coluna, é do baldrame mesmo, da fundação. Eu vou fazer uma parede onde não tem fundação. Sabe por que está caindo tudo? Porque parede em cima de lugar que não tem fundamento é areia movediça. É homem querendo agradar homem. É tornar-se uma religião. Quando nós vemos um Branham dizendo desesperadamente. Eu já li com a igreja aqui, capa a capa, a mensagem. Uma igreja enganada pelo mundo. Eu quero, se houver tempo, eu quero ler esse ano de volta. Uma igreja enganada pelo mundo. Porque a igreja, ela é enganada pelo mundo. A noiva não. Aleluia! A noiva não. Só que, desta vez, desta feita, eu vou pedir para vocês, quem não tiver recurso para isso, nós vamos arrumar. Enquanto nós estiver lendo aqui, simultaneamente, quero que você escute o irmão Branham em casa.
para ver se o meu esbravejar aqui está diferente do Mombrana. Mombrana chora. Uma mensagenzinha que eu acho que é 20 páginas só. 40, 20, 30, por aí, bem fininha. Mombrana chora. Desespero. E o povo está desapercebido. Mombrana fala, cadê o desespero da igreja? Nós temos que estar no fundamento. Mombrana em desespero, pregando o fundamento para nós, para chegar agora e fazer outro fundamento. Não tem importância. Pode, não tem importância. Pode isso. Pode pregar de barba. Precisa mais orar no altar. Eu não estou condenando ninguém não, porque eu já ensinei vocês. Ô pastor, mas o senhor, o que, irmãos? Eu estou aqui, ó. Vocês estão entendendo? Mas e o senhor não é amigo? Sou amigo, respeito. Eles respondem lá. Eu estou falando do fundamento aqui ao qual nós estamos. Vocês estão me entendendo? A gente tem que aprender a respeitar a casa do vizinho. Amém, irmãos? Não, mas agora pode usar a saia rachada. Quando? Quando que mudou o fundamento? Não, mas estamos na modernidade. E eu não estou na modernidade, eu estou na palavra. Eu estou na palavra. Eu tenho um profeta que me ensinou que as irmãs têm que tomar muito cuidado. Não subir no ônibus. Use uma roupa que você, ao subir uma escada, não tem que ficar fazendo assim. Perigoso cair. Quando você assentar, colocando roupa num varal, oh, que liberdade para um cristão, para uma cristã, tendo vestimenta cristã. Que liberdade. Não, mas agora vamos conjecturar a palavra. Vamos fazer um novo concílio de Nicéia dentro da mensagem, por favor. A noiva não tem concílio nenhum. A noiva tem o assim diz o Senhor. Nela ele confia, a igreja confia e ponto. Não tem homem agradar a homem não. Tem todos nós juntos agradar a Deus. O Mombrana esbravejando, clamando, dizendo, ó homens, casados 2 vezes no púlpito, sendo diáconos. Eu já falei que teve um pastor que veio reclamar comigo. Falou, pastor, o senhor fica pregando que diácono não pode ter um segundo casamento lá. O presidente dos meus diáconos lá tem 3 casamentos lá e está em dificuldade por causa do senhor. Eu falei, eu não preguei para ele, eu respeito a igreja dos outros. Eu preguei na minha igreja. Mas ele ficou sabendo, pois é. Eu falei, mas eu preguei a mensagem. Então vai arrumar confusão com o profeta. Aí o Mombrana ia falar o quê? Oh, não briga comigo não fica magoado comigo não. Ele falou, não estou pregando isso porque eu tenho dificuldade com vocês, pelo contrário, é porque eu vos amo. E eu vou dar conta daquilo que eu prego, de Mombrana. E ele diz, e cada pastor dará conta daquilo que prega também. Eu ensinando meu filho essa semana sobre essa questão, foi o meu filho e o irmão Hérito, os dois juntos, falando sobre essa questão. Pastor vai dar conta da igreja. Pastor vai dar conta daquilo, o apóstolo Paulo, o padrão da igreja. E o William Branham, o padrão da noiva dessa última era, falou, o pastor vai dar conta daquilo que ele prega para a igreja. Ele vai dar conta. Então tem que pregar. Eu vou dar conta. Por quê? Qual é o galardão lá no céu para um pastor? Nenhum! Qual é o galardão lá do William Branham lá no céu? Nenhum! Só antes da noiva ser entregue ao noivo, o William Branham tem um galardão. Entregar a noiva da era para Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Entrega a noiva. Aí depois ele faz parte da noiva, não tem mais galardão, não. A mais do que os outros. O galardão é, todos nós é o mesmo galardão. Não tem, provei para eles pela Bíblia. E o pastor, a única honra a mais que ele teria é entregar a igreja ao William Branham. A noiva da era que entrega a Jesus Cristo. E daí, se eu estou entregando que eu estou lá, eu vou estar lá pela sua infinita graça. Amém? É o galardão. Depois não tem ninguém mais do que ninguém, não, irmãos. Amém? Todos entregam a Jesus. Paulo diz, guardei a carreira, encerrei a carreira, guardei a espada da fé, e agora é uma coroa me está esperando, ao qual o Senhor justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos que amarem a segunda vinda do Senhor Jesus. Qual que é a minha coroa? Euzinho aqui, ó. O que eu faço perto do que Paulo fez? Perto do que o William Branham fez? O que você faz? O que nós fazemos? E a tua coroa é a mesma de
Paulo. Não tem uma coroa diferente. Para Paulo, uma para lembrando, uma para pastor Manassés, diácono. Não. A mesminha coroa que Paulo recebeu, você vai receber, minha irmã. Você vai receber, meu irmão. Apenas ame a vinda do Senhor Jesus Cristo. E não vamos sair do padrão. Vocês acharam lá? É 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses. Capítulo, eu citei 3, é isso? 3, 6. Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui. Mando-vos, porém, irmãos. É uma ordem, amém, irmãos? Mando-vos, porém, quem? Irmãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui tem que estremecer as bases. Ele está mandando em nome do Senhor Jesus Cristo. E não é de qualquer um, não, é do nosso. Aleluia! Ele é meu, ele é seu, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vos aparteis de todo irmão, hein? Que anda desordenadamente. Vidas desordenadas. Lares desordenados. E não segundo a doutrina. Por isso que eu falo, quem fica falando que é tradição, que é usos e costumes quer dizer tradições, né? São tradições, tradição, vai se converter. Princípios, as nossas tradições é aquilo que vem de geração em geração, que é um uso e um costume, são tradições. Tradições, usos e costumes, vai se converter a esta velha Bíblia. Porque o que estou lendo aqui, olha só. Apartai-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Vamos deixar as tradições, então. Vamos subir no púlpito sem gravata. Daqui a pouco está vindo para a igreja de shorts. Por quê? Qual que é o problema? É que eu quero versículo bíblico. Você não é revelado? Não. O problema é que há muita gente que não é revelado. Não tem revelação. Não tem a mente de Cristo ainda. Aí fica, não, mas isso aí é tradição, não tem problema. Não tem problema. Aí você vai para as igrejas denominacionais, na época de Copa do Mundano, na Copa dos Mundanos, Copa do Futebol, Copa do Mundo, e pastor na igreja pregando de camisa do Brasil. Qual é a revelação? Monagibe canta, tem uma revelação. Nós temos uma revelação, irmãos. Tradição. Sim, a nossa igreja é tradicional. Mombrand diz, eu sou tradicional e pentecostal. Aleluia! Tradicional e pentecostal. Segundo a tradição que de nós recebeu. Não, mas isso aí foi o pastor que falou. Fui eu mesmo. É que eu quero um versículo dizendo, irmãos, quem não é revelado, você pode mostrar a Bíblia para cá, para lá, não vai ver nada. Mas você vê. Você vê. Aleluia! Glória a Deus! Veja só, porque vós mesmos sabeis como, olha só, você sabe. Você sabe. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. E agora, como é que eu vou imitar Paulo se nós estamos na modernidade? Ei, irmãos, nós somos modernos, somos ultrapassados, somos quadrados, somos redondos. Falem o que quiser. Nós temos que saber viver na era que nós vivemos. Saber mexer nos botãozinhos aí que todo mundo sabe. Onde que eu estava esses dias? Aí eu precisei do telefone, eu fiz assim. Aí o irmão veio, foi o irmão Alexandre. Eu pedi, ele estava pregando, o irmão Alexandre, eu falei, preciso do meu celular. Aí veio, eu falei, o celular. Ele falou, pastor, é que nós, não é assim, na nossa linguajar não é assim ainda. É assim, ó. Para nós aqui é telefone. Para os jovens hoje em dia, isso aqui é tudo, irmão. É calculador, é tudo. Então nós temos que saber mexer nos botões. Nós temos que saber que nós não somos ultrapassados. Deus nos deu inteligência. Porque antigamente andava de carroça, que não vai dirigir carro. Não, nós temos uma centralidade.
Nós vamos dirigir carro, nós vamos ter, se Deus não der condição, por que não ter um helicóptero, né? Seria mais rápido no meio campo. Então não tem problema. Mas se ele der um fusquinha, vamos andar de fusca. Vamos estar satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Nós temos que saber ter a modernidade, mas sem perder a tradição dos antigos. Tradição dos antigos. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar igual às denominações. Quer dizer, muitos já estão. Mas a noiva não vai ficar. A igreja, nós vamos dizer, você tem que vir com a sua melhor vestimenta. Melhor vestimenta. Venha do jeito que Deus colocar no teu coração. Hoje, a minha melhor maneira de vir na igreja é com essa camisa. Venha com essa camisa. Camisa, camiseta, seja o que for. Venha da melhor maneira que Deus colocar para você. Mas não venha de forma mundana. Vamos dizer, uma vestimenta para as irmãs. Uma vestimenta cristã não quer dizer uma vestimenta lá do fundo do baú, não. Pode ser moderna, no sentido de não ser lá do fundo do baú. Mas tem que ser cristã. Transparência. Apertume demais. Não sei se existe esse verbo aí. Apertada demais. Montblanc disse que a mulher que se veste com roupa muito apertada, transparente, curta, ela está querendo ser vista pelos homens. E aí? E os homens hoje que estão com o mesmo espírito? Querendo ser vistos pelas mulheres. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E tirando sobrancelha. Daqui a pouco vão tirar a orelha fora. Ele tira a sobrancelha, tira aqui, tira ali, tira. Ei, irmãos. Tudo que é excesso que é uma coisa, mas o excesso virou excesso. O homem não tem muito excesso, não, irmão. O homem diz que o homem é rude. E agora onde que eu parei? Então, é tradição. É só usos e costumes. As más, isso aí é uma má conversação. Mas não, ele falou, é má. As más conversações corrompem o quê? Mas é só costume, irmão. Para disso aí, o pastor está muito... É só costume. Pois é. A Bíblia diz que nós não podemos corromper os bons costumes. Engraçado que o Espírito engana. Tudo, ele coloca na internet, hoje está tão fácil, né? Tudo na internet. Tudo na internet. Vem como é que fala? As aconselhadoras de mulheres casadas. Aconselhando. Vai ver se tem fundamento bíblico. Mas as mulheres preferem ouvir aconselhadoras e aconselhadores lá da internet. Homens preferindo receber conselhos de como ser homem, como ser marido, como ser cristão, lá da internet. Irmãos, nós temos um princípio. Volta a dizer, fica ouvindo lá, fica cheio de minhoca na cabeça. Tem muita gente que o que Rui Barbosa tinha não é assim que falava antigamente? Eu ouvi muito isso do meu pai. Ei, esse jovem de hoje em dia, o que o Barbosa tinha no estômago, mas não falar no intestino. Os jovens têm na cabeça hoje em dia. Era um ditado antigo. Tem nada. A mente suja, a mente tudo poluída. Irmãos, é uma luta o cristianismo. Pega qualquer cristão de 40, 50, 30 anos de cristianismo. Pergunta se foi fácil. E sendo um cristão, ele vai ser sincero. Quantas vezes o inimigo colocou no coração dele, não vou dizer nem na mente, no coração dele, para parar, para desistir, para apostatar. Quem de nós não passou por isso? Por isso que é o que perseverar até o fim. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, permaneça. Escritório não é uma salinha aqui na igreja, não, para o povo vir aqui de vez em quando dar uma olhadinha, para ver se o quadro Montblanc está ali dentro ainda. Para ver se o pastor está ali sentado ou não. O escritório é lugar de receber conselho para colocar em prática. O Alcorão, se não me falha a memória, as crianças têm que ter decor isso aqui com 5 anos de idade. Eles aprendem a ler dentro do Alcorão, que é a Bíblia deles lá. Decor. Mas nossos filhos hoje têm muita tecnologia. Tem muita coisa para ver. Tem muita coisa para ver. E às vezes, irmãos, não é essa imposição de, eu li a Bíblia toda em 3 meses. Às vezes, leia um versículo por dia. Esse ano eu tomei isso para mim com meus filhos. Eu leio um versículo por dia com eles. Leio e comento, no mínimo, né? Um versículo. Leio, ele lê, eu comento, aí eu oro ou ele ora. Em particular. Um versículo bem pensadinho. Às vezes você vai lendo um versículo, durante os anos, aí você vai ter lido toda a Bíblia. Leia um parágrafo da mensagem.
por dia. Os jovens, até porque tem tempo, né? Mas jovem tem tempo, né? Então leia uma mensagem por dia. Amém, irmãos? Irmãos, olha, nós temos no nosso ministério, já tivemos irmãos que pedem, pastor, tem mais uma mensagem daquele título lá? Tivemos uma mensagem, um guia. Tem mais uma mensagem, um guia? Porque eu estou na terceira e não tem mais onde anotar. Não tem mais onde anotar. Vinha trazer assim, a mensagem igual as minhas. Leia as mensagens. Mas agora tem a Bíblia na internet. Ótimo, quer escutar a Bíblia? Escute, eu sou um escutador. Escute, leia, escute a mensagem Mombrana, escute a Bíblia e leia no celular. Tudo bem, use a tecnologia para o bem. Mas nunca deixe de ler o velho livro de capa preta que antigamente falavam. E agora está tudo modernizado, até a capa, né? Mombrana conta a história do homem que cria até na capa da Bíblia. Leia as mensagens. Leia e anote. Eu não sou contra esse tablet da mensagem Mombrana. Não sou contra, só não gosto. Eu gosto da mensagem, irmão. Você pega lá a mensagem minha, eu fico, poxa vida, cadê bem aquela página que eu estava procurando para parágrafo? Sumiu a página. Sabe por quê? Porque caiu de tanto eu ler, irmãos. Pega outra. É gostoso demais anotar e ver. Agora, claro, cada um tem a sua direção, estou falando a minha. E não estou contra um dia, não estou dizendo que não vou ter um dia. Mas por enquanto tá bom aqui assim. Eu tenho mensagem para isso. Parágrafo 35 da mensagem, a brecha. Mombrana diz, essas fitas vão estar em forma de livros. Então está aqui os livros. Então é fita e livro. É as duas coisas. É áudio, bem-aventurados que ouvem e lê. Ouça! Leia! Escute! Não vamos perder esses princípios! Mãe de John Wesley! Quantos filhos ela tinha? 16? 16, né? Então, muitos filhos. 16, se não me fala a memória, coisa assim. Pesquisa para mim rapidinho. Quantos filhos teve a mãe de John Wesley? Ela lia a Bíblia todos os dias com os filhos. Como é que faz para criar 16 filhos sem pai? E ler a Bíblia todo dia? É que não tinha celular. Ai, que engraçado essa forma. Um filho é um escritor de hinos, Rubens Wesley, se não me fala a memória. O outro é John Wesley. Todos eles evangélicos, todos eles fizeram a diferença mundialmente. Que tinha uma mãe, 19. Eu pensei que estava exagerando. Mãe de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, até os 19 anos. Até os 19 anos, Abraham Lincoln não leu outro livro, a não ser 2. O livro que eu já distribuí para a igreja a pedido do irmão Brana, nas mensagens. Ele disse, leia, nossos jovens todos têm. O livro dos mártires e a Bíblia. Aprenderam a ler na Bíblia. O irmão Brana falou, Deus, manda mais Abraham Lincoln para nós hoje. Por isso que o Mombrana diz, a Bíblia, Paulo diz, que nós não podemos murmurar, reclamar. Ela com 19 filhos, será que estava numa condição boa? Meu Deus, me perdoem, irmãos. É que hoje eu passei a tarde aqui na igreja, aí eu fico meditando. É gostoso meditar nas mensagens, escutando mensagens, é gostoso demais. Amém, irmãos? Não quer dizer aí você, glória a Deus, não perca os teus princípios. Você não está fazendo para os homens, não. Você está fazendo para Deus. Mas é porque o grande Eli. Cadê os Samuelzinhos? Para manter aquilo que ele estava perdendo. Onde eu parei aqui? Está aqui. E enquanto, veja, vocês perceberam ou percebem, para 41. Percebem, pentecostais? Enquanto nos esfriamos, que hoje Deus nos fez passar pelo salão dos críticos. Sabe por que criticam? Aí que está a questão, nós temos que ter essa consciência. Critica-se tanto William Brana, critica-se tanta mensagem, é porque nós estamos passando primeiro, antes de sermos levados para o hall da fama da noiva. O profeta diz aqui, isso aqui à frente. Para a galeria dos heróis da fé,
para a galeria da fama lá da noiva. Antes vamos passar pelos críticos. Deixa criticar o profeta, deixa criticar a mensagem, aceita as críticas. Fala, eu sou bem-aventurada de Deus, eu sou bem-aventurado de Deus. Temos que ser criticados, nós somos a noiva, nós nadamos contra a correnteza. Deus nos fez, sabe quem faz nós passar por certas fases na nossa vida? É Deus. Eu já li aqui lá em Deuteronômio 8 o porquê. É para que porque nós temos que passar pelo salão da crítica para mostrar o que nós temos no nosso coração. A igreja tem que passar pelo salão dos críticos antes que possa ir. Hey! Agora acho que vamos bater uma palma aqui, não vamos? Porque está falando de nós. Por quê? Volto a dizer, a igreja da mensagem, tem algumas que estão igual à denominação A, outras estão igual à denominação B, outras estão agindo igual à denominação C. Não importa, deixa, respeite, Deus vai trabalhar com cada um deles, vamos crer assim. Mas nós temos que saber que a noiva é um mundial, é universal. Deus tem os seus escolhidos no mundo todo que não vão se dobrar para esses ritmos mundanos, não vão se dobrar para a vaidade, não vão separar, não vão entrar em vidas mundanas, não. E deixa acontecer. Nós não somos juízes de ninguém. Nós temos que orar por todos. A pessoa fala, mas ir lá, deixa. Mas, graças a Deus. Houve um tempo, que eu, há tantos anos aqui, ó, Monargito talvez lembre, 10 anos ou mais, veio acho que o time de vôlei do Brasil, do futebol, não sei, fica ali na frente. Sempre as seleções ficam na frente da biblioteca pública lá de Curitiba. E eu passava lá antigamente, quando era jovem, vira e mexe, passava por lá, né? Morava lá perto. Aí, vira e mexe, estava tudo fechado lá. Pessoas dormindo, irmão, na rua. Passando a noite na rua. Para lá do, sei lá que quarto, quinto, sexto andar. O cantor ou a seleção, um deles lá, sair lá só olhar os bobinhos lá. E só fazer assim, ele só faz assim, ó. Só um tchauzinho. Chorou. Deu um tchau pra mim. Deu um tchau pra mim. Tchau mesmo. O problema é que isso se varreu pra dentro das igrejas. Ai, a cantora gospel deu um tchauzinho pra mim. Idolatria. Saíram lá da igreja mãe para idolatrar a cantora. A cantora gospel. É gospel? Eu estou falando gospel, o que eu quero? A cantora gospel, o cantor gospel. Vai vir na cidade o cantor gospel. Mas é no dia do culto. No culto não tem ninguém. Se o pastor for pastor mesmo, ele está lá pregando para as paredes. Porque a igreja está todo lá, naquelas barras de ferro. Os evangélicos, né? Tudo lá. Se aglomerando, empurrando com faixa na cabeça, com o nome da fulana, do fulano na cabeça. Aquele histerismo. Vamos se converter! Estava lá fora, nós trouxeram para dentro. Em vez de vir para a igreja, vão para o show. E quando traz o show para dentro da igreja ainda. O William Branham profetizou. Ele disse, ou o concílio ecumênico vai fechar a porta das nossas igrejas, ou os espíritos mundanos se rastejarão para dentro das igrejas, não da noiva. Sempre gosto de pontuar. A noiva vai sofrer danos, vai passar tribulações, dificuldades, mas vai vencer. Estamos vencendo! Estamos vencendo! Os mais velhos estão ensinando os mais novos. O pastor pode pregar essas coisas quando vem a inspiração, como vê agora. Sabe por quê? Porque ele tem uma igreja que dá suporte para a palavra de Deus, não para a modernidade. Mas nós temos que ter um evangelho gospel.
um evangelho moderno, púlpitos, Mombrand disse, púlpitos se transformariam em palcos e a igreja em plateia. Vocês já viram isso nas denominações? Fumaça. Houve um tempo que a fumacinha dentro da igreja, eu vi isso pela misericórdia de Deus. Eu vi. Estava do lado de um irmão na igreja, no encontro. Falei, você está vendo o que eu estou vendo? Falei, não, está tudo certo, está tudo bem. Aquela fumaça dentro da igreja. Como nos dias de lembrando, como diz de Paulo, eu vi. Agora não tem mais fumacinha do Espírito Santo, agora é fumacinha do gospel. E luzes, show de luzes. E show, trouxeram, levam lá para fora, trazem para dentro, virou tudo igual. Ei, pastor, da mensagem. Tem que ter padrão da mensagem. Cada um tem um ministério, cada um tem um dom, cada um tem uma maneira. Vai pregar bailando igual um frouxo? Me perdoem o dito, sei lá, a minha palavra. Pregar igual Hollywood? Eu não concordo, me perdoem. Mombrand diz, púlpitos hollywoodianos, igrejas hollywoodianas. Púlpitos da mensagem, igrejas da mensagem. Há uma noiva, há uma igreja que dá suporte para pastor chegar aqui e pregar isso. Aquela mulher não falou, se o meu pastor mudar a pregação, eu mudo também não. A história do Mombrand você sabe. Não, mas vai deixando se rastejar para dentro da igreja. Como é que o espírito errado se rasteja para dentro da igreja? É quando a igreja vai se sujeitando aos espíritos errados. Nós não somos juízes de ninguém. Mas a verdade é a verdade. Cuida-te de ti mesmo. Porque se você cuidar de você mesmo, a irmã do lado está cuidando dela, a outra irmã dela está se cuidando, o irmão está se cuidando, um ajudando o outro, um ajudando o outro, as mais velhas ensinando a mais nova aceitando, né, irmão, as mais novas, o ensinamento das mais velhas, os mais velhos ensinando os mais novos aceitando o ensinamento dos mais velhos, não dizendo, você não sabe nada. Ei, quem não sabe nada? Nós temos a mente de Cristo, nós sabemos tudo e discernimos tudo. Amém? Está tudo bem, irmão? Amém, irmãos? Era tão bom, né? Era tão bom quando nós ouvíamos aquelas mensagens, o pastor pregando e falava assim, o filho quer ficar em casa. Fala, não, está embaixo do meu teto? Vai para a igreja. Quando estiver embaixo do meu teto, vai para a igreja. Lembra disso? Aqui continua a mesma coisa, irmãos. Está embaixo do meu teto? Vai para a igreja. Dentro da minha casa? Não entra tal coisa. Mas, amém, irmãos? Salvo situações, como é que eu diria? Direcionadas, que tem que ser tratado diferente. Daí, não só pela família, mas por toda a igreja. Mas dentro de uma normalidade, tem um jovem na nossa igreja. Eu falei para a mãe, mãe, não força mais. Não, pela condição a qual chegou, ele tem que andar pelos pés dele mesmo dentro da tua casa. Tem respaldo dos dois lados. Mas dentro de uma normalidade, você está me entendendo? Amém? Aqueles que estão debaixo desse jugo ainda. As demais coisas, irmãos, é continuar sendo pai e mãe e deixar na mão de Deus. Amém? É assim como uma esposa também, um marido. Nós temos que estar ajudando um ao outro. Numa normalidade, certas outras situações, deixa na mão de Deus. E nem que se comenta. Igreja que fica falando muito. Tem igreja paloreira. Fala. Quem fala muito, diz o apóstolo Santiago, em Tiago capítulo 3, fala muito, fica falando muito, é porque fala pouco com Deus. Nós estamos vivendo a hora de falar mais com Deus e menos com os homens, diz o apóstolo Santiago. Porém, com o nosso falar mais com Deus, nós vamos falar mais ainda com os homens, sendo a boca de Deus para cada um. Vocês me perdoem. É que final de semana eu não vou estar aqui. Eu estou olhando o horário que faz hora. Com vontade de continuar. Vamos terminar o parágrafo 41? Amém, irmãos? Se você está feliz, bate palma. Aleluia! Aleluia! A igreja tem que passar pelo salão dos críticos antes que possa ir para o salão da fama. Todo mundo quer fama hoje.
E se eu for para terminar, para 41, vai longe hoje. Mas todo mundo quer fama, irmãos. Tem muito estrelismo dentro da própria mensagem, no mundo da mensagem. Difícil, tem que ir lá, tem que vir vamos falar de nós aqui só como se fosse, né? Para você entender, para não falar de outro. Se vir um pastor aqui, ele tem que pular, bater o pé quase na parede, para a igreja, que culto. Mas, irmãos, a palavra, se o pastor tem um dom, ou desce uma unção nele, e ele pula, ele bate os carcanhar aqui, aleluia, glória a Deus, a igreja tem que vir junto. E se ele nem se mexe, lê com o microfone parado aqui, a igreja tem que estar junto também, porque a palavra de Deus, como ela é expressada, é dom. É dom, mas a palavra é a mesma. Se vem um pastor que só lê aqui, dê glória a Deus, amém do mesmo jeito, porque é a mesma palavra. É a mesma palavra, mas é o tal do estrelismo. A gente ouvia ele falar antigamente, quando vem pastor fulano, a igreja enche. Graças a Deus não aqui, eu estou dizendo nós aqui, mas não aqui. Encontro só pega os que são estrelismos. Irmão, nós não vamos dar conta dos outros, vamos cuidar de nós. Nós não estamos atrás de estrelismo, não. Nós estamos atrás de Jesus Cristo. Eu conheço pastor, irmão, que prega assim, até meio de lado, assim, no púlpito, assim. Alguns por causa do tamanho da barriga, outros por causa do jeito mesmo. E cada pregação gostosa. Sabe o que é a questão? É que nós temos que ser ecléticos, gostar de tudo no sentido da palavra. É que tem pastor que vem com alface. Tem pastor que vem com o tomate. Tem pastor que vem. Amém. E é tudo o cardápio de Deus. Eu gosto da expressão da banana, né? Gosto da expressão da banana. Tem banana caturra, banana nanica, banana maçã, banana prata. Vou me ajudando aí, irmãos. Eu parei por aqui meu conhecimento. Banana caturra, banana terra, banana. Tudo banana. Todas elas têm as mesmas proteínas, mas sabor diferente. E algumas proteínas diferentes, mas a base é a mesma. Vocês estão entendendo? Amém? O culto hoje foi uma banana caturra. Hoje o culto foi uma banana nanica. Hoje o culto foi uma banana maçã. Irmãos, se alimente da palavra. Dê glória a Deus, porque é Deus falando conosco. Amém? Mas o estrelismo, né? A fama. Antes de passar pela fama, temos que passar pela crítica. A igreja tem que passar pelo salão da crítica antes que possa ir para o salão da fama. Como noiva. Captou isso? A igreja toda, não importa se é noiva ou não é, a igreja toda tem que passar pelo salão da crítica. Para depois a noiva. A noiva! O problema é que tem muita gente que não quer. É a noiva que vai passar pelo salão da fama. Mas a noiva tem que passar, junto com a igreja, pelo salão da crítica. Captou isso que o profeta disse? A igreja tem que passar pelo salão dos críticos antes que possa ir para o salão da fama como noiva. Em nome do Senhor Jesus, me perdoa, não vai dar para terminar o parágrafo 41 não. É muita bênção num parágrafo só. Amém? A noiva tem que passar pelas dificuldades, pelas críticas, porque um dia estará no salão da fama como a senhorita Cristo, a noiva do Senhor. Vai abrindo brecha, as igrejas estão abrindo brecha. Irmãos, quantas vezes já ouvi o pastor, alivia ali porque a igreja vai encher, alivia ali porque a igreja vai... Age assim, não. Eu tenho um padrão. O meu dom é esse. Mas um padrão tem que ser o do William Branham. O padrão é de Paulo. O padrão é as escrituras. Que não é lugar para quem quer viver uma vida suja, uma vida ímpia. Aqui é lugar para os sujos e os ímpios virem acertar sua vida para viver uma vida limpa na presença do Senhor. Uma vida lutando para viver assim do Senhor. Porque é uma luta. Mas não desista. Não desista. Vamos perseverar até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por alguns minutinhos. Faça a sua oração. Em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da noiva. Tem misericórdia de nós como igreja. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Não nos deixe apostatar, Senhor.
Não nos deixa ser soberbo também, Senhor, a ponto de ficar querendo acusar os outros, se achar melhor do que os outros. Não. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a como agir para respeitar ministérios dentro da mensagem, ministérios qual for. Nos ajuda e nos dê condição para respeitar. Mas também nos dê força para nos manter nesse padrão, nessas tradições. Mas não é doutrina, mas é tradição. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Não é doutrina, não é mesmo, mas é tradição. E tradição que nós demos. Nós, quem falou isso? Paulo! A tradição que Paulo nos deixou, tradições que o William Branham nos deixou, tradições que os antigos nos deixaram, bons costumes que pode ser plenamente vivenciado, vivido nos dias de hoje, nos dias modernos que vivemos. Dias modernos que vivemos sim, mas nos padrões escriturísticos, nas tradições genuínas e verdadeiras. Aleluia. Aleluia, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. A manter um padrão para o casamento, como marido, como esposa. Há um padrão. Há um princípio. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Jesus, para que possamos manter os princípios da mensagem em nossa igreja. Porque nós cremos de todo o nosso coração que somos uma partícula da noiva. Nos ajuda a passar pelos momentos críticos da vida. Momentos críticos da vida. Momentos críticos na saúde. Momentos críticos na finança. Momentos críticos na família. Momentos críticos na própria igreja. É porque nós somos a noiva que um dia iremos passar a ser aqueles reconhecidos no salão da fama da noiva. Nos ajuda a passar pelos momentos críticos. Nos ajuda a entender quando somos criticados. Senhor, a crítica não é fácil. Passar os momentos críticos não são fáceis. Mas há uma noiva que vai perseverar. Aleluia. Porque sabe que está nos cuidados do Senhor Jesus. Está sob os cuidados do noivo. Irmão, você está sob os cuidados do marido. E tem esposa que é querida para o marido quando está tudo bem. Interesseiro só então. Não, mas há esposas genuínas que estão ao lado do marido, incentivando, esperando no Senhor nas horas difíceis. Assim é a noiva do Senhor. Nas horas difíceis estamos ao lado dele. Porque é Ele que nos sustenta e nós estamos satisfeitos com a porção que Ele nos dá. Muito embora os momentos críticos não estão fáceis, mas nós não estamos só. Nós não estamos só, Ele está conosco. Para que nos momentos de bonança também possamos ter alegria no Senhor. Ter alegria no Senhor, ser fiel no mínimo para ser fiel no máximo, ser fiel no mínimo para receber aquela coroa da vida, igual a do apóstolo Paulo. E o que Paulo passou, e o que Paulo perdeu, e o que Paulo sofreu, mas recebeu a coroa. Vamos perseverar, nós vamos receber uma coroa. Nós vamos ser criticados, vamos passar por momentos críticos, mas nós chegaremos ao hall da fama como noiva eleita. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nos mantém nos seus princípios como pais, como família, como igreja, como noiva do Senhor. Oh, Jesus. Nós amamos a Tua verdade. Nós amamos a Tua palavra. Aleluia. Nós somos fracos, falhos. Por nós mesmos nós tínhamos parado. Mas o Senhor é a nossa força. Quando estamos fracos, então estamos fortes. O Senhor é a nossa força, é o Senhor quem não nos deixa parar, é o Senhor quem nos dá força para continuar. Nós não paramos porque há algo dentro de nós que nos dá força para prosseguir.
Nós damos amém a todas essas verdades, porque há algo dentro de nós sendo manifestado aqui fora. Por isso o inimigo tenta entristecer, tenta criticar, manda momentos críticos, mas nós vamos superando, vencendo. Não é fácil, mas nós vamos vencendo, porque Cristo é a nossa vitória, Cristo é a tua vitória, Cristo é a nossa vitória. Aleluia! Oh Senhor, enquanto muitos pensam que manter princípios é manter uma imagem como de antigamente, não, princípios é doutrina, princípios é padrão, princípios é assim diz o Senhor. Nós não temos que copiar ninguém, nós não temos que copiar igrejas do passado, nós não temos que ser manufaturados, não, nós temos que ser autênticos, cristãos autênticos, mas dentro desses princípios e desses padrões tradicionais. Aleluia! Nós não temos que copiar as denominações. Se uma igreja é de um jeito, outra igreja é igual, outra igreja é igual, no Brasil todo da mesma cor, com o mesmo desenho, isso é denominacionalismo. Nós não temos que copiar igreja nenhuma. Nós não temos que ter padrão para banco, para púlpito, para nada, não. Nós não somos denominação, não. Nós não somos denominação. Nós não temos que ter um padrão igual a outra igreja que foi nos anos 70, 60 e antes ou depois, não. Nós temos que ter o padrão das Escrituras. É a palavra de Deus que é o padrão da noiva. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Realmente a mensagem é para poucos. É para noiva, aleluia. É para mim, é para nós. Aleluia. Tudo que fazemos para os nossos próximos, fazemos para o Senhor. Porque é Ele quem vai te recompensar, teu esforço, tua luta. Esforça a nossa coragem, Jesus. Esforça a nossa coragem, Jesus. Oh, Jesus, dá ânimo, nos ajuda a perseverar, aleluia, nos ajuda nós, como igreja noiva, a te louvar em nossas obras, nossas atitudes, te louvar com nossos palavreados, nos ajuda a não termos esses palavreados chulos, palavras de baixo escalão. Nos ajuda a nós louvarmos o Senhor com o nosso linguajar. Louvar o Senhor com nossa vestimenta. Aleluia. Oh, que privilégio! Louvar ao Senhor com nossas finanças, com nossa saúde. Tende misericórdia de nós, Senhor. E obrigado pela misericórdia. Obrigado pela misericórdia, Jesus. Obrigado pela misericórdia, obrigado pela graça. Graça. É nisso que eu confio. É nisso que nós estamos firmados. Graça do Senhor. Que a um infeliz salvou. Que alguém poderia ter muitas alegrias, mas não tinha felicidade, porque felicidade é Jesus. Felicidade, como cantamos aquele hino, é ter Jesus no coração. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus!
A sua salvação é de graça, mas as obras são adquiridas por esforço. Assim diz o Senhor. A sua salvação é de graça, mas as obras são adquiridas por esforço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Pai Celestial, Santo e Eterno Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse culto, pelas bênçãos que nós temos recebido, Senhor, por esse alimento que o Senhor tem nos trazido, Pai. Aleluia. Ó, Senhor, leva nós também em paz aos nossos lares, Senhor, guardando, livrando, protegendo cada um de nós de todo mal, de todo perigo, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Dá-nos força, Pai, para cada dia mais te seguir, trilhar o caminho, o alvo perfeito que és tu, é a glória. Santo Deus, quão bom é te servir, Senhor, quão bom é te adorar. Que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um vão para os seus lares, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Só o Felicidade Senhor é é ter Deus. Jesus em nossas vidas. Amém. Aleluia. A salvação é de graça. As obras são por esforço. Esforça e eu te ajudarei. Assim diz o Senhor. Aleluia. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. Aleluia! Amém, Jesus. O rei Davi foi um fiel e entoou o salmo de vitória. E a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Aleluia! Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha tocar a harpa de Davi, venha cantar os salmos de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si. O rei Saul vivia sempre atormentado, o mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua harpa tocava, ia se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha tocar a harpa de Davi, venha cantar os salmos de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.